DNA. Camila Cunha. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na rádio CDN. Eu sou a jornalista Camila Cunha e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala, na TV Thomas Pipe, e a produção de hoje é da Tatiane Palmo. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais sobre algumas das personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e também da região. Estamos ao vivo na Rádio CDN, mas você também pode nos acompanhar pelo Facebook do Diário de Santa Maria, também na TV Diário, canal 26 ou 526 da NET, e também no canal do YouTube do Jornal Diário de Santa Maria. Se você quiser interagir com a gente, é só mandar um recadinho nas nossas redes sociais. E para falar um pouquinho mais sobre a nossa entrevistada de hoje, a gente volta para o ano de 1994. Os fatos desse ano. Nelson Mandela se torna o primeiro presidente negro da África do Sul. Estreia a série americana Friends. A Sony lança no Japão o primeiro videogame, o PlayStation. É criado o site da Amazon, inicialmente apenas para a venda de livros, se tornando hoje a empresa online mais lucrativa do mundo. No Brasil, Fernando Henrique Cardoso é eleito presidente no primeiro turno das eleições. Na Globo, estreia o programa Xuxa Park, apresentado pela Xuxa. O Brasil ganha o tetracampeonato na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Em Santa Maria, este é o ano da criação do curso de Letras, com habilitação em língua espanhola na UFSM. Neste ano, faleceram Ayrton Senna, piloto brasileiro de Fórmula 1, Tom Jobim, compositor, maestro, pianista e cantor, e também Kurt Cobain, vocalista do Nirvana. Mas nesse ano nasceram o cantor Maluma, colombiano, e Justin Bieber, cantor e compositor canadense. No dia 21 de janeiro de 1994, nasceu a nossa convidada de hoje, a Júlia Berger. Júlia, boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Primeiro, já te agradecer Obrigada. por ter vindo aqui em pleno feriado conversar com a gente. Imagina, eu não costumo fazer feriado. A gente atende igual, a gente trabalha igual. Então, um prazer enorme. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Júlia, nós fizemos um pequeno resumo, daí a gente vai conversando, mas para contextualizar o nosso ouvinte e o nosso web espectador também. A Júlia Berger é mulher, pesquisadora, psicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental, formada em terapia do esquema no curso de Fundamentos da Neurociência pela Harvard, membro da APA, Associação Americana de Psicologia, membro da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas e amazona na categoria hipismo. Passou grande parte da sua infância no interior de Itaara, junto com seus avós paternos. É apaixonada pela natureza e por aprender coisas novas. É por esse motivo que aprendeu inglês sozinha com apenas 11 anos de idade. Já fez diversas atividades, entre elas natação e dança. Já no 5º semestre da Faculdade de Psicologia, decidiu sua abordagem de trabalho, a terapia cognitiva comportamental. Hoje, trabalha com atendimento remoto para pessoas em todo o país. Começou a trabalhar com a internet, o que lhe ocasionou grandes oportunidades, dentre elas, lives com psicólogo dos programas da Anatomia do Crime e Investigação Criminal Carlos de Farias, e a participação em reuniões da APA, na Casa Branca, em defesa dos direitos das mulheres, transmissão via Google Meet. É mais ou menos isso aí, Júlia. Isso aí. Um pouco por cima, agora a gente vai conversando. Júlia, aqui a gente costuma voltar um pouquinho no tempo, lá na parte da tua infância, nessas tuas lembranças mais antigas. E como eu já citei aqui, me chamou a atenção que tu passou parte da tua infância em Itaara. O que tu lembra dessa fase? Eu passava um pouco em Santa Maria, um pouco em Itaara, né? Mas mais era Itaara porque a gente morava lá e eu vinha pra cá pra estudar. Sim. E aí, eu lembro assim que eu tinha muito contato com a natureza, como eu disse, mas assim, era uma liberdade que eu acho que hoje faz falta, assim, eu vejo muito nas crianças de hoje.
Eu vou, assim, descontrair, tipo, fazer arte, sabe? Sim, assim, fazer coisas assim que... Na rua. Que mães não gostam. Então, a minha infância, assim, foi muito baseada nisso, sabe? Tudo que a minha avó estava fazendo, eu queria aprender. Muitas coisas eu desaprendi, né? Porque eu não continuei exercitando. Mas eu fazia... tricô, eu queria aprender, daí um pouco eu queria aprender a fazer pão, tudo eu tava de olho, assim. Era aprendiz da tua avó. Aprendiz. E então, assim, brincava com os cachorros, corria, me escondia, subia em caminhão, fazia, olha, muita coisa, assim. E quando eu lembro disso, eu sempre deixo que essa Júlia fique viva em mim, sabe? Que eu não esqueça dessas coisas que me faziam me sentir assim, numa simplicidade, sabe? Às vezes a gente entra no modo automático, tá muito na correria. Então, quando eu lembro daquela fase, assim, eu lembro que é necessário a gente ter e, se puder, perpetuar, sabe? Isso pra nossa vida. Depois é adulto mesmo, sabe? Então, a minha infância tem muita ligação com a minha vida hoje, com o que eu faço hoje, com o que eu trabalhei pra me autoconhecer. Mas foi uma fase incrível, assim. Eu fui muito feliz na minha infância, assim. Eu sempre lembro de coisas engraçadas, coisas assim que realmente me fizeram ser quem eu sou hoje, assim. E pensando numa questão profissional, Júlia, em algum momento dessa infância ou já lá na adolescência, existiam indícios que tu iria para a parte da psicologia, que tu ia estudar com esse enfoque? Não fazia ideia. Eu brincava de tudo, assim. Eu brincava que eu era vendedora, eu brincava que eu era médica, eu brincava que eu apresentava o Jornal Nacional. Eu imitava até a música, cantava. Essa eu também fazia. Mas assim... E eu não... Depois disso, assim, eu nunca tive, assim, uma profissão, sabe? Escolhi desde a infância, assim. Eu fazia muito teatro, eu gostava muito de me expressar, eu gosto de me expressar, apesar de ter um pouco da questão da rede social, que depois eu acredito que a gente vai abordar. Eu era muito, assim, extrovertida, eu falava com as pessoas, eu vendia, eu fazia miçangas, essas coisas, assim, vendia, sabe? Mas eu não tinha ideia do que eu seria, assim, não me passava ainda, foi me ocorrer na adolescência mesmo. E aí, quando deu um insight, sei lá, tipo assim, o que aconteceu, que tu disse, não, eu vou cursar psicologia. Entrando dentro da psicologia, tu lembra das suas primeiras impressões? Sim, lembro. Na verdade, eu queria fazer letras, inglês. Eu vi que tu falou que em 94 entrou o curso de inglês, não, de espanhol, né? Espanhol, uhum. E eu queria fazer letras, inglês, depois... eu acabei querendo engenharia, e aí eu fiquei no ponto de corte, engenharia de produção, fiquei no ponto de corte, não passei, e fui prestar o vestibular da UFN de inverno, assim. Aí eu olhei os cursos, fiquei, vou tentar psicologia. Mas não era algo que eu pensava, assim. Mais uma eliminação, né? Eu fui olhando ali, e aí eu disse, vai esse, vamos ver. E aí eu me apaixonei muito, assim, sabe? Até um certo ponto. Depois chegou algumas coisas que eu acho que todo mundo tem, assim, algo tipo, será que é isso? Será que eu vou dar conta? Eu comecei a achar mais assim, que eu não tava me encaixando, por conta de outras abordagens, né? Quando apareceu a minha, daí no quinto semestre, que eu disse assim, não, peraí, vamos dar um tempo, vamos ver, tá recém no terceiro semestre, não é bem assim, vamos deixar um pouco rolar, vou esperar entrar no estágio. E aí, quando eu conheci a TCC, que a gente abrevia, né? Pra não falar todo o nome, eu me apaixonei, aí eu segui nela. Nisso apareceu a pós-graduação aqui em Santa Maria, porque geralmente é em Porto Alegre. Então, eu no 8º semestre comecei, que daí é possível a partir do 8º. E só segui, assim, e fui. Júlia, quando a gente fala agora, de uns tempos para cá, o assunto parece estar mais em alta nas redes sociais, muito também em função da pandemia, de terapia, de saúde mental. Se tem mostrado mais, aberto mais os olhos para o campo da saúde mental. E se fala muito nos tipos das terapias, né? E quando fala na cognitiva comportamental, a gente escuta muito falar, mas o que ela é de fato, assim, para nós leigos? O que se trata? O que ela caracteriza? Assim, a psicologia, ela foi
se tornar uma profissão em 1960. Recente, né? É, recente. E hoje a gente vive com muitas pessoas que têm realmente receio com a psicologia e com a psiquiatria, assim. De começar, o que eu vou falar pra psicóloga, enfim. Ou às vezes cria uma imagem, porque antes a gente só tinha psicanálise. E eu não estou criticando, eu gosto muito da psicanálise, do Freud e tudo mais. Depois outras pessoas foram trabalhando em cima da psicanálise, né? Outros autores, assim, outras personalidades. Mas aí teve um deles que disse assim, não, peraí, vamos colocar mais algumas técnicas, vamos tentar, como é que eu posso dizer, sistematizar algumas coisas pra gente entender o que a gente tá fazendo. E esse foi o Aaron Beck que criou a TCC, e ele colocou mais técnica, e aí nisso começou a vir mais estudos, porque a gente não tinha, assim, muitos estudos sobre o cérebro, a gente tinha coisas, assim, pra época do Freud, muito até ok, sabe? Mas até porque ele era médico, ele foi pra essa área, assim, porque ele viu que as pessoas estavam tendo reações no corpo que não eram explicadas. E aí, com a escuta, com a atenção, com a hipnose que ele realizava quando necessário, ele via que as pessoas tinham alívio desses sintomas no corpo, né? E aí a TCC, depois de muitos anos, quando o Beck criou, ele quis dar esse norte diferente. Um pouco mais científico, um pouco mais, assim, com técnicas. Júlia, eu tô interessado na tua explicação agora, fiquei pensando, mas eu preciso ir para um rápido intervalo aqui no DNA, dizer para os nossos ouvintes, então, que nós voltamos já, e a Júlia vai seguir nessa parte tão interessante, nos mostrando os tipos das terapias e das abordagens. Voltamos já. O empreendimento Espírito Santo da construtora Jobim entra para a história como uma das maiores e mais inovadoras obras imobiliárias do interior do Rio Grande do Sul. Um sucesso! Todas as unidades vendidas um ano antes da conclusão das obras. Agora a construtora Jobim apresenta o Cristo Rei em construção na Rua do Acampamento. Arquitetura inédita e incomparável. Espaços de passeio com paisagismo de grife. Uma moderna área de shopping e lazer. Aproveite as condições e garanta seu investimento. Apartamentos, lojas e salas comerciais com entrada a partir de apenas 99 mil. Venha conhecer o projeto em detalhes. Cristo Rei, rentabilidade sem comparação. Um empreendimento Construtora Jobim. Com amor. Localizada na Avenida Dores, em Santa Maria, a Henk Store trabalha com marcas renomadas do mundo da moda. A loja proporciona que você tenha um estilo para cada momento, com muito conforto e elegância. O espaço foi pensado para que os clientes tenham um atendimento personalizado, com estacionamento privativo e horário diferenciado. As tendências da moda masculina e feminina você encontra na Henk Store. Saiba mais nas nossas redes sociais. O Due Fratelli é o maior e mais completo restaurante de Camobi. Localizado no Centro Comercial Dois Irmãos, o ambiente amplo e climatizado ainda conta com estacionamento coberto e espaço kids. Tudo para você vivenciar uma experiência gastronômica completa. A variedade na hora de fazer suas refeições é garantida. Nosso buffet quilo contém diversas opções de saladas, pratos quentes, churrasco, sushi e muito mais. E a sua sobremesa fica por cortesia da casa. Cozinha feita com muito amor, cor e sabor é Cozinha Due Fratelli. Te esperamos no Centro Comercial Dois Irmãos. Escola Nossa Senhora da Providência. 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. 「
A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Orion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha. Sigo aqui ao lado da minha entrevistada de hoje, a psicóloga Júlia Berger. No último bloco, ela estava nos contando sobre a área dela, que é a terapia cognitiva comportamental, nos explicando isso. E, Júlia, tu falou também sobre a questão da terapia, né? Que é algo que a gente tem escutado bastante hoje. E outro assunto que veio à tona, a palavra viralizou, digamos assim. Não estou diminuindo a situação, mas parece que a gente enxerga em todos os lugares agora a palavra ansiedade. Ansiedade, crise de ansiedade, e nós vivemos muito isso em função da pandemia. Mas eu queria te perguntar assim, a ansiedade, de maneira geral, é um sentimento que todos nós temos. Mas em que momento, que sinais que a pessoa precisa estar atento? Em que momento que essa ansiedade é algo que eu preciso buscar um tratamento? É bem como tu disse, todos nós temos e não tem cura. Então, assim, é um instinto, na verdade, o medo ele é uma emoção que ele tá dentro, bem ali do cérebro, numa região, na amígdala cerebral, e ele é o que nos manteve vivos até agora, assim, fez a gente evoluir. Então, até certo ponto, a ansiedade, ela é ok, ela pode ser vivida na nossa vida como algo normal. Quando ela começa a atrapalhar, a ansiedade é diferente do medo, tá? O medo, assim, é algo que tu pode ter, mas que fica ali inativado só quando tu está para viver a situação que tu tem medo, aí tu pode gerar ansiedade, que é quando tá prestes a acontecer o evento, que aí tu tem ansiedade e os sintomas ali. Tu começa a ter pensamentos mais acelerados, tu começa a suar, o teu corpo, assim, começa a dar respostas de fuga, como se tu estivesse fugindo de um perigo real, e é por isso que atrapalha tantas pessoas, porque elas estão vendo que de repente não é tão assim, por que eu tenho medo disso? Eu tô vendo que não é tão nocivo, mas o corpo entende de outra forma e dá as respostas de outra forma. Então, basicamente, assim, quando a pessoa ela percebe que o dia dela está disfuncional, que é o seguinte, a gente chama, né, na TCC, disfuncional é, não consigo realizar minhas atividades sociais, que é sair, eu não consigo ter um sono ok, ou a pessoa até apresenta insônia, estômago também, às vezes sente muito atacar, assim, até quem não tem diagnóstico de refluxo, ou enfim, gastrite, mas assim, ela começa a sentir sintomas corporais e também outros sintomas que podem desencadear crises de ansiedade ou até mesmo pânico, né? Que seria o ataque de pânico que a gente fala, mas tudo isso precisa ser bem avaliado, porque a pessoa pode ter uma vez, assim, o pânico e nunca mais ter uma crise também e depois de ansiedade não ter mais, mas viver com esses sintomas por algum período, assim, e aí que ela vê que a vida não tá mais a mesma. Mas para ela perceber diferente, não adianta ter tido, por exemplo, assim, eu tô ansiosa, mas é normal ficar ansiosa, né? Eu preciso sentir que isso tá interferindo na minha vida de alguma maneira. Exato, porque assim, tudo que a gente vai fazer de novo, a gente fica ansioso, né? Dependendo, e até isso é ok. O que a gente tem que se atentar é quando vira algo muito assim, e às vezes a pessoa começa a perceber que tá diferente, mas ela vai deixando, sabe? E eu não acho que seja uma falta de atenção, não, às vezes a gente pensa, vai passar, foi só hoje, aquilo vai aumentando, então quando aumenta ao ponto de ficar bem disfuncional, assim, que a pessoa já, como eu disse, não tem mais, o social dela atrapalha, família, amigos, trabalho, tudo ali começa a ser afetado,
aí já é um ponto que eu gosto de trabalhar concomitantemente com um psiquiatra, né? Então, muitas vezes ir no psicólogo, às vezes indicar pra gente regular a química cerebral. Porque eu sempre falo para meus pacientes, o cérebro também adoece. Ele é um órgão, a gente não pode esquecer isso. Mesmo que a gente fale, que a gente saiba que tem uma racionalidade, ele é um órgão, então ele também adoece. Também falta, às vezes, uma química, seja porque, como eu disse, a gente entra nesse modo e não percebe. E aí vai acontecendo esses desequilíbrios, assim. Júlia, e quando a gente falou em terapia, né, que também agora a gente escuta falar mais, tu enxerga que existe uma quebra, a gente está andando nesse caminho de preconceito sobre a terapia, porque muita gente diz assim, eu não vou na terapia, eu não preciso, e aí, em contraponto disso, a gente também lê, todo mundo precisa de terapia. Então, assim, como que tu enxerga esse caminho? Olha, eu vejo ainda pessoas falando que não precisam, que não é necessário. E depois eu vejo algumas pacientes mesmo, assim, falando que antes já tentaram, mas não gostaram do profissional. Daí quando não gosta de um profissional, que é normal. Às vezes a gente vai, sei lá, deixa eu dar um exemplo aqui, mulheres que gostam de ir em salões, a gente vai fazer um corte de cabelo, não gostou, tu vai em outra, ou tenta, nunca mais deixar de cortar o cabelo. Então, assim, com o psicólogo e essa questão do cuidado também da saúde, é assim também. Não gostou de algum médico, não se identificou como ele falou contigo e tudo mais, procura outro, vai tentando que isso... Essa transferência, né, que eu acredito que aconteça entre psicólogo e paciente, ou não aconteça, isso não descredibiliza como, que ele não é um bom profissional, apenas que não teve, então que siga procurando. Exato, e a abordagem interfere. Então, às vezes, a pessoa não gostou muito da abordagem ou do jeito do psicólogo. Tem psicólogos que são mais quietos, tem outros que não, tem outros que falam mais. E a psicanálise cognitiva comportamental, existe alguma diferença entre, por exemplo, assim, preciso de algo a longo prazo? Porque é isso também que eu acho que às vezes para nós leigos fica essa dúvida, eu vou fazer uma terapia, mas eu tenho um problema latente, ele precisa ser resolvido, eu vou ficar anos descobrindo isso. Existe uma diferença para as pessoas que precisam disso a curto prazo? Sim, a TCC a gente trabalha com isso. Às vezes a pessoa tem uma fobia específica, por exemplo, ela tem um medo de avião, fobia, né, que eu digo assim, e ela precisa viajar, ou fobia de elevador, ela precisa utilizar. Ela pode tratar aquilo e não querer mais terapia. Dizer muito obrigado e deu. Ou ela pode querer continuar, assim. A gente não fala tanto sobre a infância. Quando necessário, né? Quando a pessoa ela quer realizar a terapia, ela quer continuar o autoconhecimento, o processo, a gente parte para a terapia do esquema, que é uma das minhas formações, assim, que daí a gente vai mexendo com as nossas raízes, assim. O nosso exemplo, que eu falo assim, que é um exemplo que eu aprendi, que eu sempre gosto de usar, é como se fosse uma árvore. Então a gente vai indo mais lá nas raízes, daí a gente volta um pouco na infância. Mas nem sempre a demanda do paciente tem a ver com a infância, ou é a infância ali, às vezes ele quer trazer outras coisas. Então eu respeito, na minha prática, né, muito isso também. O que o paciente quer trazer no momento? O que ele quer me mostrar? E aí depois eu vou fazendo mais perguntas, eu vou investigando mais. Mas sim, a gente trabalha tanto com coisas a curto prazo quanto a longo prazo. É importante saber disso, porque às vezes a gente fica nessa de que a gente vai voltar na infância e eu preciso resolver. Então quer dizer que a cognitiva, ela trabalha com coisas mais pontuais, e essa do esquema que tu disse se volta mais numa raiz. O Jung, que criou do esquema, ele viu que a TCC não estava tão aprofundada, e aí ele decidiu fazer coisas mais aprofundadas, assim, sabe? Dar um up, assim. E não que a psicanálise não faça, entende? Eu acho que hoje tem profissionais que estão se atentando a isso e tudo mais. É que eu não costumo ficar estudando a psicanálise porque não é a minha área, mas não descredibilizo essa abordagem jamais. Tenho colegas, tudo, que atuam nessa abordagem, que eu confio muito, professores meus, mas tem essas diferenças,
diferença, sim, mas não quer dizer que uma seja melhor que a outra. Aí a pessoa vai vendo o que ela tá gostando mais, assim, o que tá fazendo mais sentido. Então, Júlia, tu acha que é um conselho importante, por exemplo, para quem quer começar uma terapia, que dê uma pesquisada sobre essas abordagens? Agora, antigamente não se colocava muito. Assim, a pessoa... É que aqui no Sul a gente tem uma influência da Argentina e tudo mais. Então, geralmente não se colocava, sabe? Assim, psicanálise, enfim. Sou psicanalítico. Agora as pessoas colocam abordagem. Então é legal. Que se já vá para consulta sabendo mais ou menos qual é o enfoque. Nós estamos aqui no DNA conversando hoje com a psicóloga Júlia Berger. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Campanha Adega Cheia Shopping China Rivera. São mais de 1.500 opções de vinhos importados e sofisticados para vocês. Brinde os melhores momentos com os vinhos importados do Shopping China e crie experiências incríveis com vinhos renomados. Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui ao lado da minha entrevistada de hoje, a psicóloga Júlia Berger. Anteriormente, nós conversamos sobre os tipos das terapias, né, Júlia? Conversamos sobre a ansiedade também. Não sei se elas são se elas andam juntas, acredito que
próximas. A depressão, a gente não tem como não falar disso, ainda mais pegando um gancho do Setembro Amarelo, né? Que nós deveríamos falar sobre isso sempre, não só no mês específico. Inclusive, na parte do jornalismo, da comunicação, existe uma quebra de protocolos de uns tempos para cá, que acredito que seja muito valiosa, porque antes era um assunto tabu. Não se falava sobre suicídio, prevenção de suicídio nas mídias, e hoje se fala em questão dessa prevenção. Eu ia te perguntar, como a gente falou dos sinais da ansiedade e os sinais da depressão, em que momento a pessoa precisa ligar esse alerta de que não é só um dia que eu tô triste, como que se percebe isso? Ou as pessoas ao redor também, né? Sim, muito importante, muito importante. Às vezes a própria ansiedade, quando tá disfuncional, pode gerar uma depressão, ou vice-versa, assim, depressão junto com ansiedade, geralmente elas andam juntas. Mas falta, assim, realmente, não é assim, hoje não estou a fim de sair, porque a gente tem que entender que tem dias que a gente nunca tá igual. Tem dias que a gente não está, assim, tipo, legal pra alguma coisa. Sei lá, tá cansado, não dormiu bem. Tem N fatores. Agora, quando começa também, como eu disse, a parte não consigo sair de casa, não tenho vontade. Mas, assim, não é ter vontade mesmo, sabe? Pessoas que ficam deitadas na cama. Pessoas que mudaram muito a rotina, o comportamento drasticamente. Então, às vezes não é drasticamente, mas a família ou a própria pessoa começa a notar, como eu disse assim, igual a ansiedade, quando já tá num ponto que levantar para tomar banho é uma coisa ruim, assim, uma coisa exige muito esforço da pessoa, sabe? Então, a depressão, ela vem com esses sintomas, assim, de impossibilitar várias coisas também no indivíduo, né? Essa falta desse vazio, esse relato que as pessoas trazem. Um vazio, uma sensação de que as coisas não estão fazendo sentido. E como eu disse, mas é sempre necessário a gente diferenciar. E como tu falaste, assim, ter a questão da base, da família, sabe? O apoio, porque, gente, o quão isso é importante, assim. Desde criança pode se manifestar, a gente não tem o diagnóstico na infância, mas desde criança o indivíduo pode manifestar sintomas, sabe? Então, assim, que os pais olhem, que os pais... Nem sempre é preciso medicação, nem sempre a criança tá com algum problema, mas é necessário a gente ter esse olhar e esse cuidado, porque vai interferir muito na vida adulta, sabe? E na vida adulta, pode acontecer com qualquer um, assim. Não tem uma idade específica, vai acontecer com tal idade, essa tem menos possibilidades. Tem pessoas que têm menos possibilidades, sim, de acontecer, mas isso também tem a ver com a epigenética, que a gente chama, que é um conjunto de fatores, tanto biológicos, genéticos, assim, da família, né? Parentes próximos, e o ambiente. Às vezes a pessoa tinha um ambiente totalmente propício para acontecer que a pessoa tivesse um transtorno, ansiedade, por exemplo, e ela não desenvolve. Porque o apoio ali, a rede dela é ok, e aquilo ali não desenvolveu. Ou não desenvolveu ao ponto de ser um transtorno. Que a ideia da TCC também não é sempre dar nome aos bois, que eu digo, sabe? Não é tipo, a gente tem que achar um diagnóstico. Não, às vezes a pessoa não tem diagnóstico. E tá ok, sabe? A gente usa apenas o DSM, que é o manual das doenças, assim, psíquicas. A gente usa para ter um caminho, para ter um guia. Mas não que aquilo seja, se a pessoa seja taxada, sabe? Para taxar, tu tem isso. Não, muitas vezes eu não começo, pelo menos, atendendo, já tentando buscar algo. Se eu vejo que aquilo tá muito aparente nas primeiras sessões, eu começo a pensar, ou, né, talvez trazer ele paciente, dependendo. Porque eu atendo adolescentes e adultos. Então, eu vejo quando é necessário trazer. Porque hoje tem muito disso, né? Como os nomes se popularizaram. O fulano é bipolar, o fulano tem borderline, né? Tipo, o pessoal, sem estudo nenhum, todo mundo já está se diagnosticando. Isso deve causar, inclusive, um atraso nos tratamentos, que a pessoa já começa a ficar com aquele estigma e nem vai procurar.
ou então assim, não faço tal coisa porque eu sou bipolar. Não é um impeditivo pra tu seguir tua vida. Se bem tratado e bem acompanhado com psiquiatra e psicoterapia, a pessoa tem uma vida, assim, praticamente normal. Ela seguir o protocolo da medicação, porque assim, os transtornos de personalidade, que são diferentes dos transtornos de humor, que eu digo, da transtorno de ansiedade, esses assim, mais comuns, os transtornos de personalidade, que são o transtorno borderline, outros antissociais, e aí a gente vai para vários, assim, esses não tem como não tomar medicação. Esses, quando diagnosticado, é necessário, porque é uma química. Mas, assim, a medicação também é um tabu, infelizmente, assim. E hoje, em contrapartida, a gente tem laboratórios e coisas com altas tecnologias, super seguros as medicações, sabe? Super, enfim, isso é uma pena, sabe? Mas eu noto bastante que... Mas quanto mais for falado, mais se desmancha um pouco disso. A gente tá falando de diagnóstico, Júlia, aqui no DNA a gente tem um quadro diagnóstico, mas no caso nós temos especialistas em Júlia. E a gente vai escutar agora, Cabala, por favor, os 2 primeiros áudios pra gente ver de quem são essas vozes. Pensa numa pessoa, assim, super original, super criativa, cheia das ideias. Essa é a Júlia, né? Conviver com essa aquariana autêntica é isso. É muita coisa. Se eu fosse relatar aqui, nossa... E é isso, ela argumenta e quando ela quer uma coisa, ela tem bastante... Assim, ela sabe conseguir, né? Ela sabe conquistar. A nossa relação, assim, é um crescimento mútuo, né? Eu aprendo muito com ela também. Te amo, Ju. A Júlia foi sempre uma pessoa peculiar para comidas. Quando a gente fazia cachorro-quente de noite e dormia uma na casa da outra, a gente sempre, de madrugada, pegava um potinho, colocava milho, ervilha, mostarda, ketchup, maionese e muita batata palha e ia comer. Mas também, quando ela pedia comida, era bem curioso. 2 situações emblemáticas foram quando ela foi pedir um X e pediu sem milho, sem ervilha, sem maionese, sem ketchup e sem pão. E outra vez também, a gente estava ligando para a pizzaria, a Júlia estava falando no telefone e ela pediu se tinha Coca-Cola. Vocês têm Coca? E ele, sim, temos. E ela, então tá, obrigada. Só para saber. E na mesma ocasião, quando a pizzaria pediu um telefone para contato, ela começou a digitar 322. De repente a moça do telefone fala, esse é o nosso número. E ela, tá, eu esqueci. A Júlia deu o número da própria pizzaria para a pizzaria. Em resumo. Então, esses são momentos bons e engraçados e divertidos que eu lembro e vou carregar para sempre comigo. Ai, de quem são essas vozes? O X com pão, confesso. Sem o pão, confesso que fiquei preocupado. Então ela deu uma exagerada. A maionese eu já tinha ficado meio Não, maionese eu não tiro. Maionese eu não tiro, Luísa. Minha prima, óbvio, Luísa, um beijo, te amo. Meu bebê, eu não tenho irmãos, né? Então, e ela também não. Então a gente cresceu, apesar da nossa diferença de idade. Eu não acho muito assim, mas a gente se dá muito bem. E ela é maravilhosa, assim. Minha mãe, então, não preciso nem falar, né? Minha mãe, às vezes, ela é bem como eu disse, eu apareço com ideias, assim, com coisas que... Ela fica assim, Júlia, sério, tudo bem? Mas, falando sobre a situação, realmente, eu tenho um paladar bem infantil, assim. Eu tiro a ervilha, eu tiro o milho, eu tiro o ketchup e a mostarda. Então fica só maionese e algumas coisas se tiver, né? E aí eu como. E às vezes eu tenho essa questão, assim, de algum déficit de atenção, sabe? Eu tô fazendo alguma coisa, tipo aquela pessoa que tá com o celular na mão e tá assim, gente, onde é que tá meu celular? Tá, e aí eu... Abre a geladeira procurando alguma coisa. Eu sou. E quando eu usava óculos, eu tava com óculos na cara ou assim em cima, na cabeça, colocava, ficava, cadê o meu óculos? Me ajuda. Gente, cadê? Então, assim, às vezes eu faço cada coisa enfim.
É que nem a Luísa disse, e a minha mãe, se eles ficarem contando as minhas histórias, assim, e é tudo muito engraçado, porque depois no final, assim, dá tudo meio certo, porque depois eu vou lá e corrijo, tipo, a pessoa, ai, desculpa, eu peguei o número ali, então como eu disse assim, ao mesmo tempo que eu tenho esse lado super séria, eu tenho essa extroversão, assim. É que tem aquele estigma do psicólogo, né? A gente tava falando no intervalo dele, tem que estar sempre na linha ali, o exemplo. Não, eu sou uma palhaça, assim. Então, mas eu gosto de fazer as pessoas rirem, eu gosto da risada, de aproveitar os momentos. Eu acho que é isso, porque também tem muito estigma na psicologia de que a gente só fala de coisa ruim. E não. Sim. Eu falo muito a gente tem agora psicologia positiva, na verdade, há um tempo. Legal falar disso, porque realmente as pessoas sempre associam com a tristeza, com a depressão. Eu pego o lado. Assim, eu digo, sempre que eu vou terminar, ou, enfim, a sessão, ou o paciente me mandou algum texto, alguma coisa, eu sempre deixo livre ali, eu sempre aviso, que às vezes não consigo responder, mas quando eu estou ali, eu gosto de ter esse contato, assim, claro, profissional, mas que a pessoa se sinta confortável, sabe? Tenha um vínculo, um bom vínculo. Um bom vínculo é tudo para terapia. Então, eu gosto muito de ter essa aproximação, e uma técnica da TCC que ajuda bastante a gente é a autorrevelação. Então a gente traz às vezes uma situação que acontece com a gente, né? E isso é muito legal, porque eu não posso trazer exemplos dos meus pacientes, contar para outros. A gente tem questão de ética, e nisso eu sou muito chata. Eu já li não sei quantas vezes o negocinho lá de ética, porque eu tenho essa questão de eu vou fazer tudo certinho. E aí, então, eu trago os exemplos que acontecem comigo, os pacientes dão risada, sabe, assim, e eu sempre ressalto o lado positivo, porque a gente tá tão acostumado, às vezes, a ver os defeitos, a ver as coisas que não tá legal, e não ressalta, não elogia. A gente não tem o hábito de elogiar a outra pessoa. Falar, nossa, que legal isso que tu faz, como é que é e tudo mais, sabe? Ou entra num modo... Teoricamente são coisas simples de se fazer no dia a dia. Exato. Ou entra num modo assim, não, aquela pessoa tá fazendo, eu também tenho que fazer, e aí já vira uma coisa que interfere na saúde mental, ou... Enfim... A questão da comparação, né? Júlia, eu preciso ir para um rápido intervalo e depois a gente vai falar sobre as redes sociais e isso que a gente falou da comparação, que tá muito presente nesse ambiente das redes sociais. Voltamos já com o DNA. Estamos vivendo um momento em que estamos rodeados por todos os lados pela tecnologia. E aqui na Oral Sim de Santa Maria, isso não poderia ser diferente. Eu sou o Dr. Matheus e quero te convidar para vir conhecer a nossa estrutura. Você sabia que a Oral Sim é pioneira em odontologia digital? Esse é um dos nossos maiores diferenciais. Cada sala e cada equipamento foi preparado e planejado para entregar a você mais conforto, qualidade e segurança. Não deixe para depois e venha tomar um cafezinho com a nossa equipe aqui na Oral Sim e conhecer mais sobre implantes dentários e como estes podem transformar a sua vida. O Colégio Franciscano Santana mantém o olhar atento às necessidades de cada época. Para dar conta das atuais demandas, investiu em tecnologia e capacitação profissional, qualificando os ambientes de estudo como salas de aula, bibliotecas, laboratórios e ginásios poliesportivos, para o atendimento pedagógico de alunos que optaram pelo ensino presencial e ensino remoto. Oferece também o programa bilíngue e atividades extracurriculares, como teatro, musicalização, basquete, futsal, ginástica rítmica, street dance e taekwondo. Atualmente, atende alunos entre berçário e pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, contando com professores qualificados que são especialistas, mestres e doutores. Colégio Franciscano Santana, há 116 anos, fazendo história no ensino de Santa Maria. Matrículas abertas. Acesse www.collegiosantana.com.br e saiba mais. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento bioortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais.
DNA. Voltamos com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha. Estou aqui num bate-papo com a psicóloga Júlia Berger. Júlia, agora que a gente está nos minutos finais, eu vou pedir para o Cabala para que a gente escute mais 2 depoimentos para a gente descobrir quem são as pessoas que querem também te mandar um recado. Olha, quando eu penso na Ju, eu me lembro da palavra vida, né? E não no sentido figurado, é porque realmente ela remete isso, né? Ela tá sempre querendo viver, então ela quer viver o máximo que a vida dá de oportunidade para ela. É uma guria que tá sempre buscando, vamos dizer assim, aproveitar tudo ao máximo que a vida dá pra gente, né? Então essa seria uma das palavras que para mim definiriam ela. Mas a Júlia foi uma criança muito expansiva. Eu lembro que ela deveria ter uns 3, 4 aninhos e vieram me visitar. E aí eu disse para o Marcos, o paizinho dela, vem cá, meu filho, senta aqui. E a Júlia olhou para mim e disse assim, ele não é teu filho, ele é meu pai. E da outra vez, eu estava picando o tomate, tirando a semente do tomate, e a Julinha disse, chegou, a minha mãe não faz molho assim, ela não pica assim o tomate. E eu disse para ela, mas a tua mãe não sabe fazer molho, eu é que sei. Ela me olhou e disse, a minha mãe sabe fazer molho, sim senhora. De quem são essas vozes, Júlia? Uma é do meu namorado, Andres. Obrigada, amor. E da minha tia-avó, tia Aida. Um beijo também. Lá de Caxias. Júlia, quando a gente fala em redes sociais, né? Eu ia te perguntar sobre um ambiente tóxico, né? Mas eu quero te perguntar sobre como a gente já tem pouco tempo, eu quero te perguntar sobre o teu trabalho nas redes sociais. Eu vejo que tu é muito presente e que tu traz muito conteúdo diário ali. Quando que te deu um estalo de vou levar a psicologia, que também não é algo tão convencional da gente ver nas redes, né? Esse conteúdo. Eu não queria muito para ter o perfil profissional, assim, eu queria... apesar de eu gostar de falar tudo mais, eu tinha esse medo, né, quando eu me formei. E aí eu criei a conta e comecei, mas aí eu ficava, não tá legal, apaga. Daí, sabe, vai. E aí foram 3 tentativas, assim. E na terceira eu engrenei do meu jeito. Eu disse, então eu vou fazer do meu jeito. Eu sei que as mídias têm uma regra, posts e tudo. Mas eu disse assim, eu vou tentar ser eu. E não quero um nicho, não quero... eu quero ter um diferencial, que eu queira falar sobre coisas também que eu me identifico e que as pessoas que estão me seguindo também se identificam, assim. Então, mas foi difícil, sabe? Eu criar... apesar de, que eu disse, eu ter facilidade para falar, eu não sou uma pessoa tímida, mas de eu criar essa... O que eu tô levando para as pessoas? Será que elas estão pegando o que eu quero dizer, né? Então, porque são assuntos que às vezes são delicados, assim, tá falando de coisas que pode atingir alguém de alguma maneira, então é bacana a gente ter esse cuidado. Eu sempre tento ter, mas eu também tento ser eu, colocar ali o que eu acho que eu gostaria também de ver, sabe? O que eu gostaria de... Poxa, tem coisas ali que tem soluções, tem questões ali que a psicologia pode ajudar. Então eu tento trazer esse conteúdo, assim. Mas como eu digo, tem momentos assim que eu não tô muito presente, que eu fico meio off, e não fico me cobrando, porque antes eu ficava me cobrando, assim. E aí aquilo não me fazia bem. Sim. Às vezes eu não tava ali porque eu queria. E a gente tem nossos momentos que não tá legal, não quer aparecer. E aí, às vezes eu volto ali, digo, oi gente, voltei, é isso mesmo. Então, quando vocês me verem aqui falando, eu estou sendo genuína. Esse é o importante. Se eu sumir, eu tô bem. Eu apareço ali, às vezes digo, tô bem, dei uma sumidinha, tô vivendo, tô fazendo minhas coisas. Outras coisas também tô atendo. Continuei a vida. Sim. Só não tô mostrando
o que tá acontecendo. E tem a parte de popularizar, né, Júlia, que eu acho muito interessante, porque às vezes a gente fala da psicologia, daí a gente já vai em Freud, em teorias e psicanálise, e a gente fica tipo assim, oi, né? Então, assim, eu vejo que tu traz esse palavreado, esse conhecimento de uma maneira simples. Porque eu acho que as pessoas, independente da idade, de tudo, tinha-se um estigma que a psicologia era pra elite, assim, pra quem tem grana pra fazer e tudo mais. E tem essa questão ainda. Mas eu fico pensando assim, por que não popularizar, sabe? Pra que se tem pessoas que têm condições de fazer, que outras também possam ter, sabe? Que aquilo chegue de alguma forma, ou se não tem, que o meu conteúdo, não o meu, mas eu digo que isso vá se popularizando, para que vá chegando em outras pessoas também, que outras pessoas possam ter acesso, sabe? Eu acho que a gente tem que ter essa compaixão com as outras pessoas. E porque é muito fácil, né? Não tô bem, vou lá procurar. E quem não tem condição? Então, eu gosto de popularizar, assim, e falar, às vezes, não muito rebuscada, ou, sabe? Porque, pra quê falar difícil? Só vai criar um distanciamento. Exato. Se a pessoa quer saber mais, eu dou mais informações, mas eu costumo falar, assim, bem no popular, que a ideia é tornar, que eu não estou passando informações, mas tornar a informação mais acessível. Com certeza. A gente vai escutar agora um último áudio. Vamos ver quem é a outra pessoa aqui ainda, para finalizar aqui os recados para a Júlia. No princípio, Deus criou o céu e a terra, e que sejamos todos felizes habitantes, sob teu carisma e lindo sorriso, jamais meros sobreviventes. Quem é essa poetisa? Minha avó, que aparece no diário também, com seus poemas. Não sei se ela tá fazendo ainda, mas uma época ela tava. Minha avó é minha inspiração. Com 80 anos ela decidiu tocar teclado, foi. Agora ela tá fazendo teatro. Que máximo. Com 88 anos, tá fazendo teclado. E teatro, toca teclado e participa do coral também, de Maete. Então, um beijo, vó. Obrigada por me inspirar tanto também. Júlia, e como que tu te imagina daqui 10 anos, por exemplo, assim? Eu quero muito conhecer a sede nos Estados Unidos da APA, né? Da APA, na verdade, da Associação Americana. Eu quero conhecer outros caminhos também da psicologia, porque eu atendo já faz bastante tempo, assim. Eu comecei atendendo já na faculdade, no estágio, fiquei 2 anos atendendo, saí já atendo. Eu queria ir para outros caminhos da psicologia também. Tem muita coisa, sabe? Eu gosto de pessoas, de conversar, enfim, trabalhar em equipe. Então, eu queria também expandir outras áreas, assim, sabe? Me conhecer mais. Eu me vejo também no meu esporte, que é o que eu amo. A gente não teve tempo de falar, mas rapidamente agora no último minutinho, que eu achei tão lindo os teus vídeos. Eu entrei pra escola ali da ECUSME, fica ali na FSM. Maravilhosa, tem a ecoterapia aqui também, tem psicólogos que trabalham nisso, assim, que é a energia ali que o cavalo te passa, enfim. Então, gente, é maravilhoso. É um trabalho lindo, eu já vi. Olhem, gente, ali o pessoal é maravilhoso, não é porque eu tô lá, sabe? Mas eles são muito acolhedores e eu me descobri muito no esporte. Tanto é que daí eu não tava com planejamento, mas comprei uma égua. Olha, cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu comprei uma égua, tá tudo certo, é isso aí. Ela disse, o quê? Mas, enfim, de tanto que eu gosto. Então, eu acho que é isso, assim, continuar no esporte, mas sempre com aquela leveza da minha infância, sabe? Tentando aproveitar as coisas. Que, na verdade, te faz voltar esse tempo, né? Que tu falou do contato com a natureza, com teus avós. Sim, eu volto totalmente diferente, assim. Quando eu vou pra lá e volto, eu fico... É difícil, é cansativo, já caí, eu já disse pra minha instrutora, Deus, chega, não aguento mais. Que a gente pensa que é fácil, mas não é. E aí, eu acho que eu me vejo assim, sabe? Talvez com filhos também.
eu acho que é indo. E lembrando do hoje também, sabe? Tipo, hoje é um dia que eu quero lembrar, porque foi um dia muito especial, foi um dia muito, muito bacana, diferente. Muito lembrando obrigada, desses momentos. Júlia, foi ótimo, adorei te escutar. A gente vai ter do que encerrar o DNA de agora. Mais uma vez, muito obrigada. Um bom finalzinho de feriado para todos vocês e até mais. Tchau, tchau.